Em que é que consiste o projeto pelo qual foi distinguida? Portanto, eu trabalho na área da ecologia e evolução e portanto, basicamente há duas interações importantes em ecologia e evolução entre espécies, que é a predação e a competição. E a competição no fundo, a base da maioria dos ecossistemas e da forma como os organismos interagem. E o que eu tentei explicar aos senhores, e pelos vistos convenci-os, foi que nós ainda nos falta ainda nos falta perceber bem quais as implicações da competição. E isto é porque tem sido, nos últimos 20 anos, temos percebido que a ecologia e a evolução acontecem ao mesmo tempo, não é? Portanto, a ecologia é como é que os organismos mudam de número, não é? Portanto, se temos 10, se temos 20, se temos 30, e a evolução é como é que mudam as frequências alélicas das populações e, portanto, as características ao longo do tempo. E estas duas interações, pensava-se que a evolução era uma coisa que acontecia dos tempos geológicos até ao atual, e já desde há alguns anos para agora, temos vindo a perceber que não é assim, que pode mudar muito rapidamente. E o facto destas duas coisas operarem à mesma velocidade tem umas implicações muito, muito grandes para a competição. E isso é que as pessoas ainda não tinham bem percebido. Tinha-se percebido que era importante para a predação, para os parasitas, para várias coisas, mas para a competição ainda não tinha sido bem descorticado. E, portanto, eu tento explicar que a competição é muito diferente das outras interações, porque os dois organismos estão a competir por uma coisa em comum e, portanto, isso faz com que haja muito mais coisas que possam estar a mudar ao mesmo tempo e, portanto, para percebermos bem isso, temos que separar cada uma destas interações para conseguir perceber exatamente como é que os sistemas funcionam. Nós temos, portanto, há uma coisa muito importante, que é que os organismos têm a capacidade de modificar o seu ambiente. Isso também é uma coisa que tem sido dada bastante relevância ultimamente, porque isso depois faz com que a evolução nesse ambiente seja diferente, não é? E no caso dos meus ácaros, portanto, eu trabalho com ácaros em plantas, o que um dos ácaros faz é que melhora a planta, portanto, que o ácaro, ao comer a planta torna-se melhor, porque as defesas baixam. O que normalmente não é o caso. Normalmente, quando um herbívoro come uma planta, isso despoleta as defesas da planta e faz com que o ambiente seja pior. Neste caso, temos um ácaro que é assim, que é normal, e temos o outro que faz esta coisa de melhorar o ambiente à sua volta. E isto faz com que todos os outros organismos também possam beneficiar disso. E como é que isso evolui ao longo do tempo e quais são as condições em que isso evolui, quais são as consequências dessa evolução, é uma pergunta que ainda está no ar. E nós conseguimos responder a essa pergunta porque nós temos dois tomateiros, nos quais os ácaros vivem, um deles que é normal e o outro onde a interação do herbívoro com a planta em termos de defesa da planta não existe. Ou seja que os ambientes são exatamente iguais, exceto que neste mutante de tomate não há esta chamada construção do nicho. Portanto, podemos perfeitamente controlar a evolução num ambiente e noutro e perceber exatamente qual é o papel desta construção do nicho na evolução. E isso é único por enquanto. Que mensagem é que deixaria para outros investigadores que estejam também neste processo de tentar um apoio? Eu acho que mesmo o mais importante é as pessoas pensarem bem no projeto que vão submeter. Eu passei mesmo muito tempo e falei com muitas pessoas diferentes, de áreas diferentes, para testar a minha ideia, para ver o que é que as pessoas achavam mais interessantes e menos interessantes. Portanto, é muito importante falar muito sobre o projeto e pensar muito bem sobre qual é realmente a importância do projeto. E isso para mim foi o essencial. Portanto, quando eu tive a ideia já cristalizada, depois o resto do processo, pronto, claro que dá trabalho e tal, mas é mesmo importante ter-se uma ideia mesmo boa. Eu acho que isso é o essencial e perder mesmo tempo com isso. Portanto, passar mesmo a dar prioridade a isso, porque eu conheço muita gente que tem currículos melhores que eu,
pronto, que são ótimos investigadores, mas que não deram suficiente importância a isso e depois não tiveram a bolsa. Portanto, acho que isso de facto é importante.